Olá, boa tarde. Nós vamos agora dar continuidade, ainda como consequência dos estudos sobre a Revolução Francesa. Basicamente, nós estamos ainda no mesmo conteúdo, só que agora a história vai levar toda essa revolução para uma nova fase na política francesa, que é um golpe, o golpe conhecido como golpe do 18 Brumário, que eleva Napoleão Bonaparte ao poder na França, e existe uma transformação política e social muito significativa nesses primeiros anos de Napoleão Bonaparte na França. Então, assim, hoje nós estudamos o golpe, esses primeiros anos de governo de Napoleão Bonaparte e as principais transformações que ele emprega dentro do território francês. Na nossa próxima videoaula nós vamos falar um pouco dessa era napoleônica como um todo e o fim desse período de governo de Napoleão Bonaparte, que dura em torno de 15 anos na França. Então, assim, geralmente o governo dele é dividido pelos historiadores em 3 momentos: consulado, império e um governo de 100 dias. Aqui nós temos os principais períodos históricos de governo de Napoleão Bonaparte na França. Consulado, que vai de 1799 a 1804, e o Império, onde ele é coroado imperador da França de fato, inclusive pelo Papa, que vai de 1804 a 1815. É preciso que a gente saiba agora, na verdade, quem era Napoleão Bonaparte, para que a gente entenda esse processo de ascensão política dentro da França. Napoleão Bonaparte era general do exército francês e nos últimos anos se destacou muito. Aos 25 anos tinha comandado diversas batalhas na França, todas elas com vitórias significativas para a França, inclusive contra a Áustria, porque mesmo nesse processo revolucionário, a França ainda assim estava envolvida em conflitos externos. E o Napoleão Bonaparte vai se destacando à frente desse exército e ganha um poder muito grande dentro do exército, um prestígio muito grande. E aí existe, nesse transcorrer da Revolução, entre jacobinos e girondinos, e essa troca aí de governos que não dava certo, mesmo no período pós-revolucionário, nenhum se enquadrava no governo da França para pacificar a França. Então achou-se melhor chamar Napoleão Bonaparte para que pudesse assumir a França, e esse momento fica conhecido na história como o golpe do 18 Brumário. É preciso que vocês lembrem como a França se encontrava politicamente nesse cenário, em 1799. Então, nós temos aí 1789, a Revolução Francesa, quando se inicia, que aí a gente tem a tomada da Bastilha como marco significativo dessa revolução. E essa revolução, ela toma alguns caminhos muito radicais, tanto que quando os jacobinos chegam ao poder, inicia-se o período que a gente chama de período do terror, porque todo inimigo do Robespierre vai ser condenado à guilhotina. Então, assim, Robespierre governa, e aí nós temos a retirada do Robespierre, porque ele implanta uma república. Mas era uma república extremamente radical. Ele se transforma em ditador. Então era só o nome que era república. E aí os girondinos conseguem tirar os jacobinos do poder. O Robespierre é condenado à morte, né? Então ele, que tanto usa a guilhotina, vai ser guilhotinado. Mas os girondinos não se encontram no governo francês, porque a partir do momento em que eles assumem o governo na França, a classe mais pobre da França, ela vai ficando marginalizada, porque os girondinos, dos girondinos faziam parte, de fato, a alta burguesia. Então, existem alguns conflitos ainda, os girondinos têm medo dos jacobinos tomar o poder, e aí é que surge a ideia de apoiar alguém que seria neutro nessa história toda, o general Napoleão Bonaparte, que tem um prestígio muito grande dentro do exército. Então, ele foi apoiado por estas pessoas para dar esse golpe. Então, por alguns membros da alta burguesia, alguns membros da burguesia, da nobreza e da população, não é? De forma geral. Como a França mudava politicamente de forma de governo, em 1799, com o golpe de 18 Brumário, foi necessário modificar a Constituição vigente na França. Então, foi
transformada, foi promulgada uma nova Constituição, em que essa Constituição sancionava uma nova forma de governo, que era o consulado, regido por 3 pessoas, primeiro, segundo e terceiro cônsul, e em que estas pessoas escolhidas comandariam a França. O consulado seria a forma de governo que estaria ali substituindo o poder executivo. Estava, na verdade, a prática do poder executivo. Como eu disse para vocês, 3 pessoas formariam um consulado. E o primeiro cônsul foi Napoleão Bonaparte, que tinha mais poderes. Mas assim, entre outras atribuições, o consulado decidiria de forma ampla a proposta de leis, tanto a elaboração como a proposta de leis, a declaração de guerra, firmariam acordos de paz, nomeariam funcionários, mas enfim, toda a questão administrativa da França estava ali nas mãos dos 3 cônsules, principalmente de Napoleão Bonaparte. O consulado ele dura 5 anos, mas apesar de pouco tempo, ele traz significativas transformações para a França. Então, assim, entre algumas transformações, nós temos a aproximação com a Igreja Católica. Napoleão Bonaparte se aproxima da Igreja Católica e o catolicismo, que não era mais religião oficial, torna a ser religião oficial novamente na França. A criação de um banco, que foi muito importante. Napoleão Bonaparte cria um banco e institui uma moeda, que é o franco. Então, assim, existe uma administração em todos os campos, digamos assim, e ela foi muito decisiva para a pacificação da França naquele momento. Como eu disse para vocês, a França vivia em conflitos, seja internos ou externos. Então, Napoleão Bonaparte vai pacificar, começa a agradar, como diz a história, gregos e troianos, porque ele mantém uma boa relação com a alta e baixa burguesia, com nobres, com camponeses de uma forma geral, porque também vai praticar aí a distribuição de terras, e então ele começa a agradar a grande massa e vai se perpetuando no poder. Nós vamos falar basicamente de 3 áreas das principais ações de Napoleão Bonaparte, a começar pela economia. Como eu disse para vocês, ele criou um banco e isso tanto concentrou nas mãos dele essa administração mais eficiente em relação à economia do país, da França, porque ele podia controlar muito a partir disso, tanto a questão da inflação, o aumento do preço dos produtos. Então, ele consegue controlar isso através do banco e da criação da moeda. Como ele começa a investir na construção de obras públicas, então ele vai gerando emprego para a população, né, de forma geral, os camponeses, o proletariado, que se concentrava nas cidades francesas. Fora isso, ele agrada a burguesia, porque com a redistribuição de terra que ele faz, ele vai agradando a burguesia. Ele constrói estradas, ele vai fazer a drenagem de pântanos. Então, assim, ele acaba fazendo uma administração no campo econômico muito eficiente. E como eu disse para vocês, ele vai agradando todos os grupos sociais. Claro, não todos, mas ele agrada a maioria. E isso vai fazer com que ele tenha cada vez mais firmação no seu posto de grande líder francês. Na educação, as transformações também foram muito importantes, porque ele cria as escolas públicas na França, não existia. Então, a criação de escolas públicas na França é mérito de Napoleão Bonaparte. Além disso, ele se preocupa com a questão da formação dos professores. Então, existem contínuas formações para esses professores. Ele regulariza o ensino superior, ele tira a influência da igreja no ensino superior, ele desatrela essas duas áreas de conhecimento, porque, embora ele tenha colocado o catolicismo como religião oficial da França, mas ele vai interferir no ensino superior e vai tirar qualquer ligação da Igreja Católica com o ensino superior. Além disso, ele vai criar escolas militares e ele vai influenciar muito nessa questão. Então, assim,
desde a educação básica, era importante que a criança já fosse incentivada, de certa forma, ao exercício físico e a se preparar no sentido militar. Então, assim, tanto na questão teórica de se saber como se funciona, como na questão prática. Então, ele incentivou muito isso na área da educação e com o passar dos anos, a França começa a sentir essa diferença, né? De Napoleão Bonaparte, com todo esse incentivo e investimento na área da educação. A princípio não se conseguiu sentir toda essa transformação provinda da educação, mas com o passar dos anos isso se tornou significativo para a França, porque as coisas melhoraram, sobretudo a partir da construção e instituição das escolas públicas. E, por fim, nós vamos ver a questão do militarismo, da política militarista empregada por Napoleão Bonaparte. Então, nós sabemos que ele era um general. Então, na verdade, todas as ações de Napoleão Bonaparte, elas estavam voltadas para essa questão militar, né? Fazia parte dele, era a forma de governo dele. Então, o que a gente tem aí? Logo, mesmo nesses primeiros anos de consulado, que são mais marcados por essas questões de reformas sociais, de organizar a sociedade francesa como um todo, que é a criação do banco, a criação da moeda, a instituição de escolas públicas, que tudo isso teve um grande espaço na França, e esse primeiro governo, o consulado, ele é marcado por essas ações. Apesar disso, ele já insinuava muita vontade de querer expandir territorialmente a França. Então, ele começa a investir no exército, seu exército passa a ser o mais estruturado da Europa, porque há um investimento significativo no exército, tanto que eu disse para vocês que isso já começa pela educação, né, desde sempre. Já na educação, as pessoas começam a se inteirar sobre o exército para que haja no futuro, para que isso seja mais natural no futuro. Então, ele estabelece algumas relações de paz com alguns países, quando isso é favorável para a França, quando não, a intenção é ganhar mais territórios. A próxima fase desse governo de Napoleão é justamente o Império. E aí nós temos a intenção de Napoleão Bonaparte e, na prática, a conquista desse império. Ele transforma a França em um grandioso império. E o seu exército passa a ser muito temido na França. Napoleão Bonaparte passa a ser temido. Então, nós vamos ver todas essas outras questões na próxima aula. Nós encerramos por aqui. Hoje é golpe 18 para o maio, para que vocês entendam como que Napoleão Bonaparte ascende ao poder na França e esses primeiros anos de consulado, esses 5 primeiros anos, tá certo? Na próxima aula a gente vê o final do governo de Napoleão Bonaparte. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte do governo.